a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Química na UES, o vídeo 12 que traz como assunto o conceito oxirredução. Quando se fala em oxirredução, alguns tópicos se fazem necessários. Primeiro o seguinte, cálculo de NOx. Existem todas aquelas regrinhas lá onde substâncias simples apresentam NOx zero, os metais, tem alguns metais com NOx fixo, como é o caso dos alcalinos e a prata que apresenta NOx mais 1, tem o zinco e os metais alcalinos terrosos que apresentam NOx mais 2, tem o alumínio que apresenta NOx mais 3, alguns exemplos de metais que apresentam NOx fixo. Dos outros, quando a gente encontra numa substância composta, outras regras se fazem aí presente, como é o caso do hidrogênio, que geralmente apresenta NOx mais 1, e o oxigênio, que geralmente apresenta NOx menos 2. Há algumas exceções, só que caso apareçam por aqui, eu vou discutindo com vocês esse assunto. Entendendo de cálculo de NOx, a gente pode estar entrando no conceito de oxidação e redução. O que é oxidação? A oxidação é a perda de elétron. O elemento perde elétron, ele vai aumentar a sua carga, e a esse fenômeno a gente dá o nome de oxidação. Já a redução é quando o elemento reduz essa carga exatamente pelo ganho desse elétron, ganho de cargas negativas. Entendendo sobre o processo de oxidação e redução, a gente pode estar falando em pilhas e eletrólise. O que é que eles apresentam em comum? O envolvimento da eletricidade. O que é que tem como diferente nisso? A pilha é um processo espontâneo, onde a conversão da energia química em energia elétrica. Já a eletrólise não é espontâneo, existe a necessidade de uma corrente elétrica, fazendo com que haja a transformação dessa corrente elétrica absorvida em energia química. Outro tópico que a gente poderia estar falando aqui, que ele pode aparecer no conteúdo de eletroquímica ou pode ser antecipado ainda na parte de química geral, é a parte de balanceamento de equação por oxirredução. Existem aí três métodos mais importantes, que é o de tentativo algébrico e o balanceamento por oxirredução. Em alguns casos se faz indispensável, em outros casos ele acaba só facilitando para que a gente encontre os coeficientes para balancear aquela equação. Então esses são alguns tópicos que eu acho necessário estar colocando aqui e a gente já pode partir para a resolução da nossa primeira questão. Mas antes disso eu pergunto, já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ajuda o canal a passar conteúdo de graça para você. Se não curtiu, curte aí, faz algum comentário, sugestão, uma crítica, um elogio. Esse vídeo mesmo que você está assistindo agora é o último dessa série. Quando foi planejado exatamente um total de 12. Eu já recebi algumas sugestões de resolução de questões, algumas pessoas que acham que é importante que realmente tenha a resolução de algumas questões. Não tinha encontrado nada aí pela internet, nada aqui no YouTube que tivesse essa característica. Mas coloquem alguma sugestão, provavelmente aí quando a gente partir para um outro vestibular da UES no outro ano, pode ser que a gente faça uma nova série ou então aumente alguns vídeos nessa série aqui para você, beleza? Então, primeira questão, uma questão de 2019.2, a prova específica. Atente para a seguinte reação de oxirredução não balanceada. A gente tem aqui uma equação e aqui ele pede o seguinte: no que concerne a reação acima, assinale a afirmação verdadeira. Trata-se de uma auto-oxirredução? Trata-se de uma oxirredução parcial? A soma de todos os coeficientes da equação balanceada é 78, cada átomo de enxofre perde 4 elétrons. Então, antes da gente ir para esse conceito aqui, vamos tentar aqui analisar essa equação. O que a gente percebe? A gente tem aqui arsênio, enxofre, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio envolvidos. A gente tem que analisar e ver se dentre esses elementos citados existe algum ou alguns deles que variam o NOx. Então, para isso, o que a gente vai fazer? O oxigênio, geralmente, ele é menos 2. A variação dele vai ser quando ele estiver realmente na esquerda do composto, quando ele estiver ligado a um flúor, por exemplo, que ele vai apresentar cargas positivas. Quando ele estiver na forma de peróxido, que vai ser menos 1, e superóxido, que vai ser menos meio. No caso aqui, como a gente está falando do oxigênio na sua forma natural, o oxigênio não seria um elemento aqui que sofreria um processo de oxidação ou redução.
Falando do hidrogênio, o hidrogênio apresenta geralmente um NOx mais 1. Quando é que ele não vai ser mais 1? Quando ele for substância simples, que vai ser 0, ou quando ele estiver ligado a um metal formando um hidreto, que não ocorre aqui. Então a gente pode dizer que nas espécies que ele aparece, ele também vai apresentar carga mais 1. Não vai ser esse elemento que vai sofrer um processo de oxirredução. Falando então do arsênio, do enxofre, do nitrogênio, a gente tem 3 elementos aí. A gente vai ter que fazer o cálculo para saber realmente qual desses que vai variar o NOx. Então o arsênio aqui a gente tem, se for para a gente determinar o cálculo de NOx, que é bem mais fácil, o 3 vai para o arsênio como positivo, o 2 vai para o enxofre como negativo. Então a gente tem aqui o arsênio com NOx mais 3. E a gente tem o enxofre aqui com NOx menos 2. No caso do nitrogênio, para fazer esse cálculo, é imaginar o seguinte. O hidrogênio geralmente é mais 1. O nitrogênio é o que eu estou querendo descobrir. E o oxigênio geralmente é menos 2. Como eu tenho 3 oxigênios aqui, então vai ficar menos 6. Como não há nenhuma parte positiva nem negativa nessa substância, tudo aqui vai dar igual a 0. Então, resolvendo, a gente tem que o valor de x para o nitrogênio vai ser mais 5, passando 6 como positivo e passando 1 como negativo. Então, meu nitrogênio nessa substância é mais 5. Calculando aqui o enxofre nessa substância, mesmo raciocínio que a gente fez aqui. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho a substância H2SO4, o hidrogênio, como é mais 1 e eu tenho 2 aqui no caso, vai ser mais 2. O enxofre eu não sei, vai ser o meu x. E agora eu vou colocar menos 8, referente aqui aos 4 oxigênio. Isso tudo igual a 0, ok? 4 oxigênio dá menos 8, 2 hidrogênio dá mais 2. E aí a gente colocar o 8 para lá como positivo e o 2 para lá como negativo, a gente tem que o valor de x vai ser mais 6. Houve uma variação. O meu enxofre ele variou de menos 2 para mais 6, sofrendo aqui um processo de oxidação. Nesse caso do H3SO4, vamos ver qual é o NOx aqui do arsênio. Eu vou ter que H3SO4, eu vou ter aqui 3 referente ao hidrogênio, mais 3, já que cada um é mais 1. Não sei qual é o NOx do arsênio, da AS. Não sei qual é o NOx dele, então vou colocar mais x. E aqui menos 8. Então eu vou ter como resultado, meu x aqui vai ser igual a mais 5. E no caso do nitrogênio, como eu sei que ele está ligado a um oxigênio, ele vai apresentar um NOx de mais 2, para compensar e cancelar o menos 2 do oxigênio. Então a gente tem o arsênio aqui com carga mais 5, o enxofre, o que é que a gente tem aqui? O arsênio passando de mais 3 para mais 5, o nitrogênio passando de mais 5 para mais 2, e no caso o enxofre passando de menos 2 para mais 6. Só com essa informação a gente já pode estar descartando aqui a letra A, que diz que trata-se de uma auto-oxirredução. Isso só ocorre quando eu tenho um único elemento que sofre oxidação, que sofre redução em uma equação. Mas então, como é que a gente vai determinar aqui os coeficientes para saber se essa minha letra C é o gabarito? Vou aqui tirar essa substância para a gente ganhar espaço. E agora a gente vai ver o que realmente ocorre com cada um. No caso do arsênio, ele está sofrendo um processo de, passando de mais 3 para mais 5, ele está passando por um processo de oxidação. No caso do enxofre, de menos 2 para mais 6, também é um processo de oxidação. E no caso do nitrogênio, de mais 5 para mais 2, está passando por um processo de redução. Então o que é que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que somar e ver qual foi a variação de elétron envolvida. No caso do nitrogênio, ele passou, vou colocar bem aqui numa anotação, no caso do nitrogênio, ele sofreu um processo de redução. Ele passou de mais 5
para mais 2. Isso envolve uma quantidade de elétron aqui no total de 3 elétrons envolvidos. Como eu tenho um nitrogênio de cada lado, um nitrogênio aqui e um nitrogênio aqui, a gente acaba multiplicando por 1 e a gente vai ter esse número aqui como sendo o número 3. Ok? Olha lá o que eu fiz. Peguei aqui, vi qual foi a variação do nitrogênio, passou de mais 5 para mais 2, então quer dizer que ele recebeu 3 elétrons, só que como tem um nitrogênio de cada lado, multipliquei por 1 para chegar nesse valor, que vai ser um coeficiente fixo que eu vou utilizar no balanceamento da minha equação. Já no caso do arsênio, que sofreu oxidação, ele passou de mais 3 para mais 5. Isso está indicando uma perda de elétron no total de 2 elétrons envolvidos, ok? E como eu tenho 2 arsênios em um lado e um arsênio do outro, como se a gente estivesse tirando um MMC, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2, tendo um total de 4 elétrons, ou seja, o valor 4 aqui também com um coeficiente fixo que eu vou utilizar. Porém, nesse caso aqui, não é só o arsênio que sofre oxidação, o enxofre também sofre. O enxofre ele passa de menos 2, vou colocar do jeito aqui, ó. O enxofre ele sofre também um processo de oxidação e ele passa de menos 2 para mais 6, ou seja, é um total aqui de 8 elétrons envolvidos. E como eu tenho 3 enxofres na substância, eu vou ter que multiplicar esse 8 por 3 e eu tenho aí um total de 24 com um valor a ser considerado. Então eu tenho aqui um valor de 24. Somando esse 24 mais esse 4, é como se eu tivesse o quê? Eu tivesse aqui na minha oxidação um total de 28 elétrons envolvidos. Ok? 28 aqui. Então eu vou utilizar esse meu 28 como coeficiente e vou utilizar esse meu 3 também como um coeficiente. O que é que eu vou fazer aqui? No caso do meu 28, que envolve aqui a espécie que sofre oxidação, eu vou ter que colocar ele na espécie que sofre redução, até mesmo porque não existe um sem o outro. Então, olha, como eu tenho um nitrogênio desse lado e como eu tenho um nitrogênio desse outro lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, tanto faz um lado como o outro, para falar a verdade. Então, eu vou colocar o meu 28 aqui. Esse coeficiente que eu coloquei é um coeficiente fixo e que vai me ajudar a balancear todos os outros coeficientes necessários. Já no caso aqui do 3 do nitrogênio, vai para onde? Vai para a espécie que eu tenho os dois envolvidos, ó, tanto o arsênio como o enxofre. Então, se eu coloco o 3 do nitrogênio aqui, como sendo o meu coeficiente fixo, eu vou fazer o que agora? Eu vou balancear todo o restante da equação por eles. Ok? Olha lá, antes de fazer isso, vi qual era a variação de elétron envolvido no processo de redução e de oxidação, vi qual era a quantidade de elementos envolvidos, acabei multiplicando aqui. A gente descobriu que 3 é o número referente ao processo de redução e 28 a soma dos dois processos de oxidação. Peguei esses dois coeficientes e acabei invertendo, ok? Sempre a gente vai ter que fazer isso. Depois que eu cheguei nesses dois valores fixos, o que é que eu faço? Eu vou balancear todo o restante por eles. Se eu coloquei um 3 aqui, no arsênio, por exemplo, eu fiquei com um total de 6. Então, aqui na frente dessa substância só pode ser um 6 para o meu arsênio estar balanceado. Se eu coloquei um 3 aqui na frente do meu enxofre, 3 vezes 3, 9, então eu vou ter que colocar um 9 aqui também para o meu enxofre estar balanceado. Então, ó, só aí o arsênio e o enxofre já estão balanceados. Se eu coloquei 28 aqui na frente do nitrogênio, eu vou ter que colocar um 28 aqui também. Isso para balancear o meu nitrogênio. Então só falta a gente conferir aí os átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. Quando eu coloquei um 9 aqui e um 3 aqui, eu determinei a quantidade de hidrogênio que eu tenho no lado.
eu vou ter 18 daqui, mais 18 daqui, 36. Então, se eu colocar um 18 na frente da molécula de água, eu também tenho um total de, ou melhor, tem outro hidrogênio aqui no 28, ó, já ia cometendo um erro. Na realidade, se eu tenho aqui 18 mais 18, 36, e aqui já tem 28, só vou precisar de 8. Então, eu vou colocar um 4 aqui na frente da molécula da água. Olha lá, cuidado. E aí, no caso do oxigênio, eu tenho 28 vezes 3, que dá 60, 84, mais 4, 88. Eu vou anotar aqui, 88 oxigênio. 9 vezes 4, 36. 6 vezes 4 dá 24. E 28 vezes 1, 28. Somando isso tudo, a gente vai ter 50, 70, 88. Ok, minha equação está balanceada. Então, com esse balanceamento dessa equação, tem como a gente saber se a soma de todos os coeficientes da equação balanceada é realmente 78. Eu estava olhando aqui, ó, cada átomo de enxofre perde 4 elétrons. Na realidade, cada átomo de enxofre passa de menos 2 para mais 6. Ele perdeu foi 8 elétrons, ok? Então, a gente já poderia também estar descartando esse aqui. Mas vamos ver, vamos fazer a soma e saber realmente se dá o 78. Olha, 3 mais 28 dá 31. 31 mais 4, 35. 35 mais 4, 44. 44 mais 6, 50. 50 mais 28 dá quanto? 78. Sendo aqui o gabarito da nossa questão, a nossa primeira questão desse vídeo, letra C. Uma questãozinha bem boa para a gente iniciar esse nosso vídeo sobre oxirredução. Mas partindo aqui para a nossa segunda questão, o que é que a gente encontra aqui, ó? Considerando a reação da pilha de Daniell, que é o zinco mais o sulfato de cobre, produzindo sulfato de zinco mais cobre, pode-se afirmar com absoluta segurança que, olha a letra A, a concentração da solução de sulfato de cobre diminui com o funcionamento da pilha. O que é que a gente poderia estar falando disso, né? O meu sulfato de cobre, ele vai se transformar em quem? No átomo cobre. Isso chega a ser visível quando a gente imagina o seguinte, ó. O zinco aqui ele está passando de 0 para mais 2, ok? Está sofrendo um processo de oxidação. E essa oxidação vai fazer com que o meu cobre aqui, do sulfato de cobre, no caso sulfato de cobre 2, ele passe para 0, porque aqui eu estou envolvendo a substância simples. Então, no final do processo, o que é que eu vou ter, ó? Eu vou ter exatamente a minha solução de sulfato de cobre se transformando em cobre, então posso sim estar dizendo que a concentração da solução de sulfato de cobre ele vai diminuir. Isso quando a gente está mexendo com essa substância, é interessante porque assim, o sulfato de cobre, a solução dele é uma solução azul. E a partir do momento que a reação vai ocorrendo, essa pilha vai entrando realmente em funcionamento, esse meu azul ele vai perdendo um pouco a claridade, exatamente indicando que o cobre 2+, vai desaparecendo dessa solução, se transformando em cobre metálico, ok? Gabarito da questão, letra A. O que é que diz a letra B? O fluxo de elétron vai da placa de cobre para a placa de zinco. Se a gente analisar aqui, quem está perdendo elétron é o zinco e não o cobre. Então, seria do zinco para o cobre. A letra C diz que o ânodo da pilha é a placa de cobre. Errado. Isso porque o ânodo da pilha, que também é o polo negativo, é de onde saem os elétrons. Ok? Então, quando diz que o ânodo da pilha é a placa de cobre, está errado porque o cobre, num caso, está recebendo elétron. E a letra D diz que o íon Zn2+ funcionou como oxidante. Quem funcionou aqui como oxidante foi o Cu2+. Isso por quê? Porque é ele que está promovendo a oxidação do zinco. Ok? O Zn2+ é resultado desse processo de oxidação. Na realidade, o agente oxidante vai ser aqui o sulfato de cobre ou o Cu2+ presente aqui nessa substância. Beleza? Gabarito da questão, letra A. A nossa terceira questão, uma questão também de 2019.1, não sei se você percebeu, a gente vê aí que esse conteúdo é um conteúdo bastante cobrado nessa prova. As 3 primeiras questões que a gente viu aqui, elas são exatamente da prova de 2019.2, ok? Essa aqui também é da 2019.2.
certo? O que é que diz aqui? Os primeiros bafômetros foram criados utilizando-se a reação de oxidação alcoólica que ocorre com o sal alaranjado de cromato de potássio dissolvido em meio ácido. Quando alguém consome alguma bebida alcoólica e sopra em um desses aparelhos, a coloração alaranjada fica verde azulada, denunciando que a pessoa está incapacitada para dirigir. A oxidação citada está equacionada da seguinte forma. Então, o que a gente vê aqui na equação? O meu álcool, por um processo de oxidação, se transformando aqui em um ácido carboxílico mais água. A questão está perguntando o que representa essas letras X, Y, Z e W aqui sobre esses elementos em número de oxidação, ou seja, qual é o número de oxidação desse carbono, qual é o número de oxidação desse oxigênio, desse outro carbono e desse oxigênio aqui envolvido. Então, como é que a gente poderia estar resolvendo isso? Primeiro, o seguinte, eu acho que o mais fácil que tem aqui para identificar é dizer que o meu Y ele é zero. Isso por quê? Porque eu tenho o oxigênio como sendo uma substância simples. Ok? Se o meu Y é zero, tanto é que todas aqui as alternativas estão dessa forma, né? Y zero, não facilitou aí para você. Já no caso aqui do oxigênio, o oxigênio ele vai apresentar geralmente o NOx-2, ok? Com aquelas exceções que eu falei para você, se ele for peróxido, se ele tiver ligado a flúor, ou se ele for um superóxido. Nesse caso, não é o que ocorre aqui. E a gente tem ele como sendo -2. Eu já sei qual é o valor de W, -2, podendo descartar aqui a nossa letra D, certo? No caso desse carbono, para a gente calcular, como é que a gente poderia estar fazendo? Simples, C2H6O. O que é que eu faço aqui? Primeiro, eu não sei qual é o NOx do carbono, que é o que eu quero descobrir, vai ser o meu 2x, ok? Como eu tenho 6 hidrogênio, e eu sei que o hidrogênio corresponde a uma carga mais 1, o que a gente tem? Que aqui vai ser mais 6, ok? E como eu tenho um oxigênio, que no caso apresenta carga -2, tem como eu estar descobrindo aqui, porque a soma vai dar 0, tem como eu descobrir qual é o meu valor de x. 2x seria igual, o 6 passa negativo, 2 positivo, então vai dar -4, e o meu x vai ser -4 por 2, que vai dar igual a -2, ok? -2. Descarta aqui a nossa letra C. E aí a gente tem o quê? Tem que calcular agora qual vai ser o NOx desse carbono nessa substância. Da mesma forma, eu pego aqui a minha substância C2H4O2, vou colocar ela aqui, C2H4O2. Não sei qual é o NOx do meu carbono envolvido, então vou colocar 2x mais uma vez. Agora são 4 oxigênios, então vou colocar mais 4. E agora são 2 oxigênios menos 2. Ou melhor, menos 4 porque são 2, né? Isso igual a 0. Cancelando o meu 4 positivo com esse 4 negativo, eu tenho que 2x é igual a 0. Ou seja, x vai ser quanto? X vai ser igual a 0 também. Certo? Então, se eu tenho que o meu valor de x é 0 aqui, eu sei que o meu valor de Z vai ser 0, sendo aqui o gabarito da nossa questão, letra B. Próxima questão, também da prova 2019.2, olha, são 4 questões aí nessa prova envolvendo esse conteúdo, e merece a sua atenção. Nem toda reação química passa por um processo de oxidação-redução. A equação química que exemplifica essa afirmação é A. Então, eu quero descobrir quais dessas aqui vai representar realmente uma reação química que não seja obrigatoriamente um processo de oxidação e redução. Então, quando a gente fala aqui de síntese da amônia, o que é que a gente tem? A formação da amônia. A amônia é formada pela junção de gás nitrogênio com gás hidrogênio, formando aqui a nossa amônia, NH3. Se a gente fizer o balanceamento da equação, tem que colocar um 2 aqui e esse 3. Mas o que importa aqui, na realidade, não é nem o balanceamento, o que importa aqui é que a gente determine se essa minha reação ela é ou não de oxirredução. Então, olha lá, como o nitrogênio aqui está em substância simples, apresenta NOx 0. Mesma coisa acontece com o hidrogênio aqui 0. Nessa substância, eu tenho o hidrogênio como sendo mais 1
E como eu tenho 3 hidrogênios, sabe-se que o NOx do nitrogênio, sem perder muito tempo com o cálculo, é menos 3. Percebemos aqui que existe sim uma variação de NOx. O nitrogênio está sofrendo um processo de redução, enquanto o hidrogênio está sofrendo um processo de oxidação. Então não é aqui o gabarito dessa questão. Essa reação é sim uma reação de oxirredução. Ok? Vamos aqui partir para a nossa letra B. A letra B está falando de uma reação de dupla troca entre as soluções de nitrato de potássio, que é o KNO3, mais o iodeto de chumbo. Na verdade, o iodeto de chumbo 2, é bom destacar que tem o chumbo 4 também. Então vai dar o PbI2, ok? Se eu tenho uma reação aqui de dupla troca, o que vai acontecer? O meu chumbo 2 vai se ligar ao NO3, formando exatamente essa substância, e o meu iodo vai se juntar com o potássio, formando o iodeto de potássio. Ok? Se a gente for balancear essa equação, deixa eu ver aqui, vai ser necessário colocar um 2 aqui na frente do potássio, e vai ser necessário colocar um 2 aqui na frente do iodeto de potássio. Ok? Então a gente tem a equação balanceada, mas eu já acredito que o gabarito seja esse. Por quê? Potássio não vai ter variação. Lembra que ele apresenta NOx fixo por ser um alcalino? Então aqui vai ser mais 1 e aqui também vai ser mais 1. O nitrogênio, e aí serve como uma dica para você, se ele se encontra aqui na forma de nitrato e aqui também na forma de nitrato, o que vai acontecer? Ele não vai ter variação. Se aqui for 10, aqui também vai ser 10. Tá? No caso é mais 5. Aqui também vai ser mais 5. No caso do chumbo, vocês viram que o chumbo aqui, tanto nessa substância como nessa, ele é 2. Né? Chumbo 2. Porque a gente vê aqui esse 2 se referindo ao chumbo e esse 2 se referindo ao chumbo. E o iodo, como ele está à direita do composto, ele é um halogênio, ele vai apresentar NOx menos 1 nas duas variações. E o oxigênio apresentando um padrão dele de menos 2. Então nessa reação, que é sim uma reação química, ela não é um processo de oxirredução. E é exatamente essa reação que eu estou procurando para eu exemplificar essa minha afirmação. Ok? Gabarito da questão letra B. No caso da decomposição da água, é o H2O, produzindo aqui o gás hidrogênio, mais o gás oxigênio, sem perder muito tempo. Olha, a gente está falando de 0, 0 e está falando de mais 1 e menos 2, vai ter sim variação de NOx, e na combustão do etanol, que é o C2H6O, se é combustão vai ter o oxigênio, como é uma combustão completa vai ter a formação de CO2 mais água. A gente vê o seguinte, o oxigênio aqui passando de 0 para menos 2, e vê o carbono aqui, que nessa espécie apresenta, a gente até calculou aqui, deixa eu pegar aqui como não lembro, menos 2, aqui ele apresenta o NOx menos 2, e aqui ele apresenta o NOx mais 4, então realmente tem sim variação de número de NOx. O carbono sofrendo um processo aqui de oxidação, e o oxigênio passando de 0 para menos 2, sofrendo um processo de redução. Ok? Só para a gente garantir a nossa letra B como gabarito dessa questão. Questão 31 de 2019.1, também de uma prova específica e a última desse vídeo sobre oxirredução, traz o seguinte. A corrosão do ferro é um fenômeno eletroquímico no qual as reações que ocorrem são as seguintes. O ferro metálico é oxidado a... Então, o que acontece realmente com o ferro metálico, né? Qual é o processo de oxidação dele? Ele vai para qual? Para ferro 3+, ou para ferro 2+? Para a gente ganhar tempo aqui, eu já trago para você o que representa realmente esse processo. Se você observar aqui nessas equações, o que é que você vai encontrar? O ferro passando de ferro metálico para ferro 2+, no processo de oxidação, que é exatamente o que ocorre na ferrugem, e o oxigênio, mais a presença da água e esses dois elétrons aqui, promovendo a formação de duas hidroxilas. Se eu junto essas hidroxilas com o ferro, eu vou ter exatamente o meu hidróxido de ferro, que é isso quando a gente soma as equações.
Isso é uma das equações, corta-se aqui os elétrons e a gente tem a formação da ferrugem, que é meu FeOH2. Então, qual vai ser a melhor alternativa para justificar essas reações? Essa primeira tu descarta. Não é a letra A, porque ele não é oxidado a ferro 3+. Já no caso da letra B, apesar de ser Fe2+, o que acontece? É a água que é reduzida a O2-, na realidade não. Porque na água ela vai apresentar -2 também, certo? Quem é reduzido aqui no caso é o oxigênio, o O2, certo? Porque ele está na carga 0 e está passando para a carga 2 negativo, ok? Então não seria a letra B. Olhando para a letra C, a gente tem que o ferro metálico é oxidado a ferro 2+, e é o oxigênio dissolvido na água que é reduzido a O2-, sendo aqui o nosso gabarito dessa questão, que é a última questão desse vídeo sobre oxirredução. Eu achei incrível a quantidade de questões envolvendo o processo de oxirredução cobrado só nessa prova aí de 2019. Tiveram aí 4 questões de 2019.1.2, ou melhor, e 2 questões de 2019.1, ok? Não precisou nem eu procurar entre todas as outras provas questões que envolvessem esse conceito de oxirredução. Então é isso, a gente chega aqui ao final de mais um vídeo dessa série, o último dessa série. Como foi planejado no início, eram 12 vídeos trazendo resolução e dicas de conteúdos que mais caem nessa prova. Quem sabe mais à frente a gente pode estar pensando em acrescentar alguns vídeos a essa série ou promover aí uma série Química na UES.2. Tchau, tchau, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo aqui no canal, Ao Encontro da Química.